Nesse vídeo eu quero falar sobre o vilão mais FDP dessa temporada, cara. O vilão mais desgramado dessa temporada. Puta merda, meu. Eu vou xingar mesmo porque eu não tô monetizando, então foda-se. Charles Augusto Milverton. O rei da mídia. O rei da chantagem. Cara, é um personagem que foi nos apresentado no final do arco do Jack o Estripador. Naquele momento ficou claro que ele era a mente por trás de tudo e que provavelmente seria o grande vilão da temporada. Aí eu fui pesquisar sobre quem era Charles Augusto Milverton nos contos de Sherlock Holmes, como era o original, e se referia a um chantagista, etc. Milverton é dito como o vilão mais terrível que Sherlock já enfrentou, no sentido de maldade mesmo, sabe? Vilão mais... não sei como que eu posso dizer... mais baixo mesmo, mais maldito. É o Milverton. Se Moriarty foi o vilão mais inteligente que Sherlock já enfrentou, Milverton é o mais baixo de todos. É um personagem interessante. Tipo, ele é feito para você não gostar dele. Ele próprio se refere como sendo mal puro. Ele não é o mal necessário como o Moriarty. Alguém que está tentando mudar o sistema. Que está matando, mas o necessário. As pessoas que merecem e o necessário para mudar o sistema. Nada mais, nada menos que isso. Milverton, pelo contrário, chantageia as pessoas. Manipula as pessoas para se matarem, etc. Com seus objetivos dele. E gosta disso enquanto fica apreciando isso. O cara é pior que o próprio demônio na Terra, mano. Você tá ficando completamente maluco. Ele mesmo ele não faz nada, pelo visto. Eu acho que ele nunca tenha matado nenhuma pessoa. Porque não é nisso que ele está interessado. Ele está interessado em corromper as pessoas. É um vilão completamente deturpado, cara. Ele quer corromper as pessoas através das chantagens dele. E fazer elas mesmas se matarem. Como o caso que aconteceu com Whiteley, o político. Finalmente nós achamos um bom político, né? Um bom nobre aí na série. Um político realmente bom, honesto e que estava tentando mudar o mundo. Então a Câmara dos Lordes contratou Milverton para acabar com ele. E aí que a merda começa. Milverton primeiro tentou assassinar diretamente, implantando uma bomba na sua carruagem. Na verdade alguém enviado por ele, né? Não dá certo. Ele sobrevive e pega o culpado. Depois disso, então, Milverton decide começar a baixaria. Ele vai atingir o ponto mais fraco de Whiteley, o seu irmão. Sim, ele sequestra a filha, esposa dos seguranças de Whiteley e o força a matar todos que ele conhece, inclusive o irmão dele, o irmão mais novo dele, o empregado, os outros seguranças. O cara amassa o horror em geral, mata todo mundo, mano. E aí no final ele fala que, ele revela que alguém mandou ele fazer isso e falou para ele se confessar. Ele, no caso, ele entrega a faca pra ele e fala: faça justiça, agora você deve me matar. Ele não aguenta e acaba matando o cara. E basicamente é isso, cara. Depois disso acabou a esperança de um bom político. Depois dele ter matado uma pessoa, ele nunca poderia mais lutar pela democracia, porque todo o objetivo dele era fazer com que o voto fosse público, que toda a população votasse. E o voto não era público naquela época. Era provavelmente só algo entre os nobres, etc. Moriarty também chegou a entrar em contato com ele e viu que ele poderia mudar o país, inclusive, cara. Ele apostou nele para mudar o país, porque viu que era um político realmente bom, tanto que ele achou que eles poderiam nem mais ser necessários para mudar o país, porque ele poderia, Whiteley, ele poderia conseguir mudar o país, mas tudo acabou por causa do maldito do Milverton, cara, filho de uma puta. Aí então o Whiteley tá totalmente desesperançoso, etc. Ele já desistiu de tudo depois que ele ter matado o cara. Aí Moriarty falou: então dê a sua vida a mim. E o que acontece é,
Para eles não descobrirem sobre o assassinato dele, etc., para ele não ter a carreira dele manchada, ele morrer como um herói, etc., um símbolo que lutou pela justiça, Moriarty mata ele e reivindica isso como uma cena, como um crime dos Lords do Crime, mudando a situação totalmente a favor deles. Mas eu não sei se isso foi uma boa ideia, sei lá. Porque agora todo mundo vai começar a achar que os Lords do Crime realmente são maus, tipo, porque mataram um político inocente, bondoso, etc. Porque as pessoas estavam divididas, alguns gostavam dos Lords do Crime, alguns não, pelos métodos deles. Agora todo mundo vai começar a odiar eles. Tanto que no próximo episódio também nós vemos Sherlock pensando sobre isso. Só que não temos muito do que ele pensou sobre isso, porque uma bomba depois começa aí. E não dá tempo dele raciocinar muito sobre isso. Mas tipo assim, velho, o cara é um maldito. O cara é um maldito mesmo. O vilão mais maldito dessa temporada inteira, cara. Isso é só uma das atrocidades que ele fez. Eu imagino quantas ele já não fez e a gente não sabe, né? Tem uns vilões de 86 e 86 também, que são muito malditos, que é o Império. Mas é mais um conceito do Império. O Império é todo maldito, não tem exatamente um que seja mais maldito. Mas aqui não, cara, Milverton realmente é o pior vilão dessa temporada. Não um vilão ruim, mas o vilão que você odeia, que faz de odiar. Tô achando o vilão bem construído, um vilão de maldade pura, mas ele tem que morrer. Ele tem que morrer já. Maldito Milverton. Fred, etc., Lewis até tentam impedir tudo isso de acontecer, mas dessa vez Milverton estava um passo à frente de Moriarty. Ele previu todas as ações. Ele também não está trabalhando sozinho. Ele tem toda uma organização com ele, principalmente dois lutadores muito experientes. Um garoto muito pequeno que mais parece um anão, não um garoto, né, porque eu acho que ele já é velho, e um muito gigante também, forte, etc. São os dois guarda-costas do Milverton, provavelmente, os principais guarda-costas dele. O fora foi o Milverton ter descobrido quem era o Moriarty, cara, nesse episódio do que ele é apresentado. Cara, que azar. Você tá ficando maluco. A gente é mostrado pra gente, né, o que acontece. Que o casaco dele voa. Bate um vento e voa aquele capuz que ele tava usando. E aí o Milverton acabou por acidente descobrindo. Puta merda, cara. Essa era a última coisa que podia ter acontecido. No próximo episódio nós temos Milverton de novo fazendo canalice. O episódio nos apresenta a mulher de Watson, com ele falando repentinamente que ia se casar. Sherlock faz uma careta de tipo, quê? Eu fiz essa mesma careta, tipo assim, minha reação foi a mesma quando eu vi. Como assim, veio do nada falar que o Watson vai casar, mano? What the fuck? Aí o episódio foi todo em relação a isso. Aí eu fiquei meio tipo assim, cara, não é um episódio que eu queria ver. Eu queria a continuação da treta com o Milverton, etc. Vai ter um episódio todo contando um caso em relação à esposa do Watson. Só tipo desconexo da história, só pra meio que encher linguiça? Não, pelo amor de Deus. Eu não gostei. Mas no final, cara, tudo dá certo. No meio do episódio, Sherlock dá a entender que provavelmente ela não gostava de Watson. E só estava atrás do tesouro lá, etc, que é o plot do episódio. Isso só me fez ficar ainda mais puto. Mas no final a gente descobre que não, que ela realmente gosta dele. E que na verdade ela foi chantageada por Milverton. Porque caso ela não conseguisse recuperar o tesouro, ele não deixaria ela se casar com John. É essa a história. Eu até que gostei do episódio porque conecta tudo. Milverton tá muito maluco, cara. O cara mexeu com o Moriarty e agora tá mexendo com o Sherlock. O cara não tem medo do perigo, não tem medo da morte, não. Tá achando que vai manipular todo mundo, vai enganar todo mundo e vai ficar desse jeito mesmo as coisas. Mas eu acho que Milverton tem um plano, na verdade, que é meio que jogar Moriarty contra Sherlock. Provavelmente é isso que ele está planejando. Agora os dois têm um inimigo em comum. Agora a treta vai ficar insana. Claro que não foi um ataque aleatório, ele está planejando alguma coisa. Por que ele foi mexer justo com a esposa de Watson? Com a noiva de Watson, né? Obviamente para acertar Sherlock, etc. Para acertar os dois. Ele tá querendo treta. Ele tá querendo algum plano elaborado aí.
que nós vamos ver nos próximos episódios. Vai ser muito interessante, está muito bom. Teve gente que falou que foi rushado esse episódio, mas eu achei ótimo. Não precisa de mais de um episódio para ficar nesse caso, que não seja essa mais inserção de linguiça mesmo. Eu acho que foi bom o suficiente. Diga-se de passagem que esse anime está fazendo uma bela adaptação do mangá, uma bela adaptação mesmo. A primeira vez que eu falei sobre Moriarty aqui, eu falei que eu não sabia se estavam seguindo o mangá, porque estavam cortando algumas coisas e eu fiquei meio confuso. Mas depois eu entendi tudo. Tá seguindo sim o mangá. Só que está pulando alguns arcos. Está pulando alguns arcos que meio que não importam tanto para a história, sabe? Eles estão focando no principal para poder conseguir adaptar tudo em 2 temporadas. Provavelmente vai até os 50, eu acho, a segunda temporada. Por exemplo, eles pulam um arco do Moran lá que eu falo, né? Que ele encontra o cara lá do passado dele, tem uma história, etc. E também pularam um pequeno caso de um nobre que matava crianças, etc. Tem um pouco de desenvolvimento nesse arco por parte do Moriarty, de todos os irmãos Moriarty, do Fred também. Que ele meio que duvidava de William, achava que ele podia ser meio sangue frio, etc. Depois que ele viu uma situação lá das crianças, etc., sendo mortas por nobres, ele vai lá pedir a ele para eles investigarem o caso, mas acaba tendo medo de que ele não vai aceitar o caso, porque não meio que faz parte dos planos original deles. Mas ele vai lá, eles conversam, ele aceita, etc. Ele vê que a coisa não é bem assim, que ele não é realmente maligno ou indiferente. Ele quer ajudar as pessoas se ele puder. Só que ele é um mangá que fala que tá rushado e etc. Porque quem lê o mangá sempre fala isso. Sempre quer que tudo esteja contido lá. E realmente, eu também gostaria que todo o conteúdo estivesse lá, mas não dá. Tem os orçamentos, etc. E a maioria dos animes fica ruim essa questão de ficar cortando muito, etc. Mas em Moriarty, cara, está excepcional esse trabalho. Eles estão cortando o que é menos importante, que contribui para a história sim, mas pode ser cortado e não vai fazer você ficar perdido ou qualquer coisa. Sabe, você não sente que a história realmente está corrida. Nós temos mais 2 episódios por fim. E na verdade eu sei o que eu vou falar, o que vai acontecer com o Milverton. Eu vou falar agora. E se você não quiser, spoilers, não continue. Então, vai ser extremamente épico. Eu não sei exatamente tudo que vai acontecer, porque eu meio que peguei em inglês os spoilers aí, eu não sei tanto inglês. Mas o que vai acontecer é que Sherlock e Moriarty juntos vão matar Milverton, cara. Vai ser o momento mais épico desse mangá, vai ser muito foda. Vai estar num casarão gigante, etc. Eles vão encurralar ele lá, os dois apontando a arma para ele. No entanto, ele vai estar muito calmo e bastante confiante, porque provavelmente ele tinha algum plano, tem algum plano, que eu acredito que seja, como eu disse, jogar um contra o outro, provavelmente expondo que o Moriarty é o Lorde do Crime para Sherlock. E no caso ele acharia que provavelmente Sherlock se viraria contra Moriarty, mas eles são amigos e se gostam bastante, e Sherlock também entende provavelmente as ações por trás do Lorde do Crime. Ele não vai se virar imediatamente contra ele, e mesmo que ele não concorde com ele, com certeza ele vai considerar Milverton 1000 vezes pior do que ele. Alguém que mata por matar, que chantageia por matar, que faz canalice por fazer, sem nenhum objetivo por trás, sem querer o bem maior, só para ser um FDP mesmo que ele é. Então provavelmente essa história dá muito errado, e os dois juntos matam ele. Ele de repente faz uma cara desesperada quando algum deles diz alguma coisa, porque provavelmente viu que é da merda. Esse casarão fica bem perto do mar. Ele sai ali e tenta sair para a sacada para poder pular no mar para tentar sobreviver, mas eles baleiam ele nas costas. E cara, isso vai ser muito épico. Eu creio que vai ser no próximo episódio. Nós temos mais 2 episódios. Eu espero muito que tenha uma 3ª temporada ainda. Provavelmente agora não. Nem ano que vem, eu não sei, talvez. Porque não tem tanta coisa assim para adaptar. Porque como eu disse, já está chegando perto do atual. Se chegar até os 50, vai estar sobrando só 8 capítulos para essa temporada. Porque chegou no 58.
Mas é isso, esse vídeo tá ficando longo, eu pensei que queria mais curto. Falou!